Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Que alegria, né? Podermos participar desse momento tão especial que é a ceia. E para que eu possa ganhar tempo, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Versículo 4. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Pedir aos irmãos que estejam acompanhando a leitura da palavra de Deus, para que todos nós possamos receber da parte do Senhor o ensinamento que Ele quer trazer aos nossos corações nessa noite dentro desse texto. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão que aqui está. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero aproveitar também para visualizar quem nos visita, né? Eu gostaria que você que está aqui nessa noite visitando a igreja, que você ficasse em pé, para que nós possamos também saudar você e estar também destacando você nessa noite como visitante. Sem constrangimento, gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Temos um casal ali aos fundos. Quem mais? Tem mais gente aí, hein? O casal do fundo lá já não se sente mais visitante, né? Temos o Lucas, né? Fica bem aí, meu filho. Namorado da Lawane, né? Ele é carlotense, né? Ele congrega na Igreja Batista Vila Carlota. Então, queridos, vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam bem no nosso meio, que nessa noite Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos, ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? O texto é cumprido, né? E se eu quero ser claro e objetivo, eu tenho que destacar aqui já de imediato o que eu quero falar, para que eu não seja redundante e nem prolixo naquilo que eu vou estar transmitindo aos irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero nessa noite falar sobre o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu cheguei aqui, o pastor Lucas estava com uma camiseta ali, meu alvo é Cristo, né? Eu falei, já confirmou, a palavra é essa mesmo. Então, irmãos, primeiro, existe diferença entre vocação e chamado? Existe diferença
entre vocação e chamado, quando nós falamos desse assunto no ambiente ou no âmbito espiritual? Eu acredito que sim, irmãos. Por quê? Porque vocações, elas podem ser espirituais ou seculares ou naturais, mas quando nós falamos de chamado, ele é intrinsecamente espiritual. Por que, irmãos, existe essa diferença? É simples, porque nós precisamos entender que existem vocações naturais e vocações seculares, né? Que o Senhor deu a todas as pessoas em toda a face da terra. Ou seja, todas as pessoas, independente da sua fé, independente do seu compromisso com Deus, independente da sua espiritualidade, elas possuem vocações. Por exemplo, eu olho aqui e vejo bombeiro, bem na minha frente aqui, né? Ali adiante tem psicólogo, né? Tem microempresário, tem bancário, tem mestre de obras, tem arquiteta, né? E esses que estão aqui são cristãos. Mas só tem arquiteto, bombeiro, psicólogo no meio cristão, irmãos? Não. Existe arquiteto, bombeiro, psicólogo, mestre de obra, bancário, no ambiente do ateísmo e no ambiente das religiões pagãs. Ou seja, vocação é algo que nem sempre é espiritual, né? Vocação é algo que existe muitas vezes sem estar ligado à espiritualidade da pessoa. Ela existe porque Deus dota de vocação todo ser humano, para que ele possa desenvolver algum tipo de serviço na terra, e lá na frente pode ser que ele possa estar vivendo o chamado. Agora, quando nós falamos de chamado, nós entendemos que o chamado como uma doutrina da teologia cristã, da fé cristã, é algo intrinsecamente espiritual. E o chamado, ele nasce em que momento? Ele nasce no momento quando o ser humano, pela fé, ele decide aceitar o plano de salvação que Deus estabeleceu para a sua vida em Cristo Jesus. Ou seja, o chamado começa quando nós nos convertemos a Cristo. Ou seja, o primeiro chamado de Deus para a minha vida e para a sua é um chamado para a salvação. É o chamado onde nós somos confrontados com o sacrifício de Jesus e nós somos ensinados pela palavra de Deus que a nossa salvação não é pelas obras ou pelas boas obras que nós podemos praticar, que a nossa salvação ela não vem do nosso autodoutrinamento religioso, de obedecer e cumprir com perfeição as regras de uma determinada religião. Não, a nossa salvação ela é exclusivamente fruto da graça de Deus, manifestada a toda a humanidade através do sacrifício de Jesus, feito na cruz do Calvário, onde Deus, por amor a toda a humanidade, Ele pegou o seu único Filho, e trouxe ao mundo, e sacrificou aquele Filho numa cruz, e usou o seu sangue, como perfeito pagamento pelos pecados de cada ser humano. Então, quando nós, pela fé, abrimos os nossos olhos espirituais para essa realidade, e entendemos Cristo, entendemos que Ele é a salvação, entendemos que nele está o perdão de Deus para as nossas vidas, entendemos que Ele é a perfeita e plena manifestação da graça de Deus em favor das nossas vidas, e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, entra na nossa vida o chamado de Deus, e dentro dessa experiência do chamado, entra também a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mediante essa explicação, eu posso dizer assim, que nem todo vocacionado é um chamado, mas todo chamado é um vocacionado. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós não temos apenas uma vocação, nós temos uma soberana vocação. E quando eu entendo que a vocação ela é soberana, eu compreendo que a palavra soberana quer dizer algo superior, algo acima de todas as outras vocações. Ou seja, a vocação que nos é dada em Cristo Jesus é uma vocação que está acima, é uma vocação soberana, é uma vocação que governa, que manda, né, que exerce domínio e governo sobre todas as demais vocações. E aí talvez eu me pergunte, mas pastor, o que é essa soberana vocação? A soberana vocação de Deus para a minha vida e para a sua, em primeiro lugar, é sermos cristãos. Amém? É sermos cristãos. Porque, irmãos, a vocação soberana de Deus em Cristo, ela está primeiro relacionada com quem nós devemos ser, para depois fazer. Ou seja, em primeiro lugar, eu tenho que ser de Cristo.
Eu tenho que ter uma vida fundamentada, alicerçada nos princípios, nos valores, nos propósitos da vida de Cristo. Eu fui chamado para ser alguém que vai viver como Cristo viveu. Eu sou chamado para ser alguém que vai ter uma vida cujo referencial perfeito de vida é a vida de Cristo. Ou seja, a soberana vocação, primeiro, ela trabalha em quem eu devo ser. Ou seja, ela trabalha no meu caráter, ela trabalha nos meus valores. E aí, a partir desse momento, eu sou chamado a entender que no momento em que me tornei um cristão, que eu me tornei alguém cuja vida está alicerçada em Cristo Jesus, agora sim eu tenho que compreender e aceitar que tudo que Deus me dá, meu dinheiro, meus dons, minha capacidade, minhas vocações naturais, seculares, minhas vocações espirituais e ministeriais, tudo isso serve para um propósito muito especial, que é glorificar a Deus, servir a Deus na terra e proclamar o reino de Deus na terra em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que eu recebi faz parte da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque, irmãos, não basta eu ser um bom bombeiro, não basta eu ser um bom psicólogo, não basta eu ser um bom mestre de obras, não basta eu ser um bom empresário, se eu não for um bom cristão. Amém, irmãos? Porque eu posso ser um excelente bombeiro, eu posso ser um excelente psicólogo, eu posso ser um excelente mestre de obras, mas se eu fracassar como cristão, eu fracassei na minha missão da soberana vocação. Porque é possível você ser uma pessoa que tem um excelente desempenho na vocação natural e secular que você recebeu? Mas nem sempre isso quer dizer que você é um bom cristão. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja, e estava dizendo a mim e a você nessa noite? Que toda vocação é importante. Toda vocação, ela foi dada com dois objetivos: a sua realização pessoal e o servir a Deus e as pessoas que estão à sua volta, ou a sociedade onde você está inserido. Porque ninguém, irmãos, recebe algo para a sua satisfação própria somente, né? A árvore, ela não come dos frutos que ela produz. Os rios, eles não bebem das águas que jorram da sua fonte. O sol, quando nasce, ele não brilha para iluminar a ele mesmo. Ou seja, tudo existe com o propósito de servir as necessidades de outrem, ou as necessidades dos outros. Então, quando Deus te dotou de uma vocação, Ele estava pensando não somente no seu bem, mas no bem que a sua vocação iria proporcionar ao mundo, no bem que a sua própria vocação iria proporcionar na vida de outras pessoas. Então você existe não somente para ser feliz, mas para fazer outras pessoas felizes. Amém, igreja? Fala para o seu irmão assim: você existe para fazer outras pessoas felizes. Você existe como parte integrante de um plano abençoador na terra. Sabia disso? A sua vida é uma engrenagem nas mãos do Deus Todo-Poderoso para abençoar vidas, para transformar situações, para transformar pessoas. Por quê? Porque em Cristo você recebeu uma soberana vocação. Por que ela é soberana? Porque ela te capacita a exercer o melhor trabalho, o maior trabalho, o trabalho mais dignificante, mais glorioso, mais honroso que o ser humano pode ter na terra, que é servir ao Deus Todo-Poderoso, que é proclamar o Evangelho de Cristo na terra, que é manifestar na terra o reino de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esse trabalho, ele é soberano. Amém, igreja? Então, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, ele começa a falar aos filipenses, procurando abrir os olhos dos filipenses, dizendo: olha, o que nós fazemos é soberano, uma soberana vocação que nos foi dada. Ela não é uma vocação que foi dada somente a mim, que sou apóstolo. Ela está na vida de todos nós que pertencemos a Cristo, porque a soberana vocação é sermos de Cristo, é sermos cristãos, é vivermos em Cristo e em Cristo fazermos coisas importantes para o reino de Deus e em favor das vidas que Deus ama. E aí ele começa então, a partir desse entendimento, falar sobre o prêmio da soberana vocação. Ele fala pelo prêmio da soberana vocação, ou seja, somos cristãos, temos uma soberana vocação. Se exercermos bem essa vocação que nos foi dada por graça, e é interessante que seja dito que essa soberana vocação nos foi dada por graça,
E o prêmio da soberana vocação é o prêmio dessa graça e da obra dessa graça na nossa vida, né, Lucas? Porque senão tem pastor por aí que vai dizer que a gente está saindo, vamos dizer assim, da teologia da graça. Na realidade, tudo é obra da graça. Amém, igreja? Tudo é obra da graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela também te premia quando você vive a graça como ela deve ser vivida. Então, todos nós, quando desempenhamos bem uma vocação, o que nós conquistamos? Respeito, sim ou não, irmãos? Quando você conhece um profissional, alguém que executa bem o seu trabalho, aquela pessoa, ela não ganha respeito das pessoas que a conhecem. Então, o bom desempenho de uma vocação traz sobre a vida da pessoa respeito, traz sobre a vida da pessoa reconhecimento, traz sobre a vida da pessoa homenagem, e em alguns momentos traz sobre a vida da pessoa premiação. Às vezes a pessoa ela é premiada. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: gente, se nós vivermos essa soberana vocação, a qual eu estou procurando viver intensamente, há prêmio, tem prêmio, eu estou olhando para esse prêmio. E aí eu começo, irmãos, olhando para esse texto aqui, a enxergar os prêmios que o apóstolo Paulo estava enxergando. E eu vejo que existem aqui 3 prêmios que são espirituais ou que serão recebidos na eternidade, depois que nós morrermos, partirmos desse mundo, ou seja, através da morte ou através do arrebatamento. Então tem 3 prêmios aqui que foram preparados para você e para mim. O primeiro deles é a ressurreição em Cristo. Amém? Quem quer ressuscitar em Cristo aí? O apóstolo Paulo, ele fala isso, ele fala: eu quero conhecer a ressurreição, eu quero experimentar esse negócio de ressuscitar. Deve ser algo tremendo, ressuscitar, né? Ver o meu corpo sendo novamente refeito, ressuscitar novamente, trazer o meu corpo de volta à vida. Eu quero experimentar a ressurreição. Então, ligada com essa questão da ressurreição, vem outro prêmio, que é a glorificação, que é aquela questão aonde você vai receber um corpo glorificado, igual o corpo de Cristo, um corpo imortal, um corpo perfeito, um corpo que não é mais vulnerável às fragilidades dessa vida, um corpo glorificado. E o terceiro prêmio é a entrada e a morada interna no céu. Então, qual é o prêmio da soberana vocação, falando espiritualmente, falando da eternidade? Ressurreição, glorificação e morada eterna no céu. Quem quer morar no céu? Isso é um prêmio, é o prêmio da soberana vocação, é o prêmio de você ter aceitado a Cristo, é o prêmio de você estar em Cristo, é o prêmio de você viver em Cristo até o fim dos seus dias. Mas eu vejo aqui um quarto prêmio, irmãos, que ele não está explícito no texto, é um prêmio que está escondido, é um prêmio que está oculto, é um prêmio que está implícito, e que ele não é para ser vivido na eternidade, é para ser vivido aqui na terra, já ser vivido aqui. E esse prêmio é o crescimento espiritual, que vem dando pleno conhecimento de Cristo, e que me leva a viver uma identificação com a vida de Cristo já aqui nessa terra. E era isso que o apóstolo Paulo estava falando com os filipenses: eu quero conhecer a Cristo. Paulo, ele era fascinado, irmãos, pela vida de Cristo. E ele dizia assim: eu quero conhecer a Cristo, eu quero saber quem Ele é, eu quero ter comunhão com os seus sofrimentos, eu quero me conformar com Ele na sua morte, eu quero fazer o que Ele faz, eu quero viver de forma prática e perfeita a vida de Cristo em minha vida, eu quero viver de forma prática e perfeita o pensar de Cristo, o sentir de Cristo, o agir de Cristo. Eu quero viver isso de forma tão intensa que eu possa me identificar com Cristo nessa terra, ao ponto de revelar ao mundo o caráter de Cristo, o poder de Cristo, ao ponto de revelar ao mundo que Cristo está vivo, que Ele vive em mim e Ele vive através de mim. Cristo está vivo, amém, irmãos? Cristo está vivo e Ele vive em quem o aceitou. Ele vive em você, mas Ele não quer só viver em você, Ele quer viver através de você. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo.
Eu quero conhecer, eu quero viver uma identificação de vida com Cristo. Este é um prêmio terreno, é um prêmio que vem da maturidade, é um prêmio que vem de conhecer a Cristo e buscar me identificar com Ele. E quando Ele fala isso com a igreja, Ele não está apenas dizendo, é algo que só eu quero viver. Ele está dizendo, igreja, vocês também podem viver, vocês também podem experimentar isso. Vocês também podem viver essa vida identificada com a vida de Cristo na terra, como um prêmio que vai dar a vocês crescimento, que vai dar a vocês plenitude de Cristo em suas vidas. E aí eu pergunto para esta igreja, quem quer ter esse prêmio na sua vida, ainda aqui na terra, uma vida de poder, uma vida identificada com a vida de Cristo? Levante a sua mão. Aleluia. Eu também quero, irmãos. Quando eu comecei a olhar o apóstolo Paulo, a empolgação do coração dele, isso entrou no meu coração. Falei, Deus, se é possível me identificar mais com Cristo, eu quero isso na minha vida. Só que se nós realmente quisermos isso, existem 3 coisas que nós precisamos fazer. E é sobre essas 3 coisas que eu quero falar com você. Se você quer viver uma vida identificada com a vida de Cristo, uma vida que reflita Cristo, uma vida que revele o poder de Cristo, a primeira coisa que você tem que fazer é encarar com insatisfação o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual e as suas imperfeições. Primeira coisa que você tem que fazer é encarar com insatisfação o seu nível de crescimento espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: só cresce quem não está conformado com o que já conquistou. Você nunca vai crescer, você nunca vai evoluir, você nunca vai avançar se você já se conformou, se você já se satisfez com aquilo que você alcançou a nível de crescimento. A partir do momento que você diz para você mesmo, está bom como está, não quero ir além, não quero ir adiante, estou satisfeito, estou conformado, estou acomodado, você impede o seu próprio crescimento. Olha só o que disse Martin Lloyd Jones, um teólogo galês. Ele diz assim: ninguém progride na vida cristã sem um senso de insatisfação. Uma das características dos verdadeiros santos de Deus é um sentimento de descontentamento com o nível de crescimento espiritual alcançado. É um nível de descontentamento, é um sentimento de descontentamento com o nível de crescimento espiritual alcançado. Ou seja, irmãos, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o verdadeiro cristão é aquele que olha para a sua vida, faz aquela análise profunda do seu coração e pensa assim: se Deus tem esse propósito de vida em Cristo, uma vida de poder, de autoridade, uma vida cheia da virtude, do caráter de Cristo, uma vida cheia do poder de Cristo, eu preciso crescer, eu posso crescer, eu quero crescer e eu vou crescer. Ele disse que o verdadeiro crente é aquele que olha para a sua vida, compara a sua vida com o ideal de vida em Cristo e reconhece com humildade que precisa crescer, que pode crescer, e que quer crescer e que vai crescer. Quando você acha que já cresceu tudo que tinha que crescer, você não cresce mais. Nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós com insatisfação, muitas vezes avaliar a nossa disposição de servir a Deus com insatisfação, o nosso compromisso com Deus com insatisfação, a nossa dedicação a Deus com insatisfação. Muitas vezes nós temos que olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor, eu posso ser mais comprometido do que já tenho, eu posso fazer melhor as coisas para o Senhor do que tenho feito. E muitas vezes, irmãos, é isso que Deus espera daqueles que querem crescer. O apóstolo Paulo, ele disse algo muito interessante: eu não julgo que tenha alcançado. Ou seja, ele olha com humildade para dentro da sua vida, ele diz: eu não julgo, eu não alcancei, eu ainda estou procurando alcançar. Ou seja, ele reconhece que precisa avançar, que precisa ir adiante, que tem coisas para serem conquistadas. Aí ele diz: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não estou conformado,
com o que eu já alcancei. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, irmãos, um homem que tinha muita sabedoria de Deus, ele escreveu cartas para todas as igrejas da época, da era cristã. Ele foi o homem que mais escreveu, doutrinando, ensinando as igrejas. Ele foi um homem que absorveu muito da sabedoria de Deus. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha muito do saber de Deus na sua mente, no seu espírito. Ele tinha muito do poder de Deus na sua vida, ao ponto de que no momento em que ele passava, as pessoas pegavam nos seus aventais, elas eram curadas. Mas mesmo assim ele diz: eu não estou conformado, ainda cabe mais de Deus na minha vida, ainda cabe mais do poder de Deus na minha vida, ainda cabe mais da sabedoria de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus em mim. Eu quero te dizer para você: ainda cabe mais de Deus em você. Amém, irmão? Ainda cabe mais de Deus no seu caráter. Ainda cabe mais do poder de Deus na sua vida. Ainda cabe mais de Deus na sua vida, irmão. Ainda cabe mais de Deus na minha vida. Mas nós não podemos nos conformar. Porque, irmãos, muitas vezes, qual é a estratégia do diabo? Nos acomodar. Nos acomodar. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que se acomodou. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas dentro da igreja estão falhando no processo do crescimento porque deixaram a acomodação entrar na sua vida. E a acomodação é uma estratégia do diabo para paralisar o crente. É muito triste quando você olha para a vida de um crente que desistiu de crescer, desistiu de buscar a Deus, desistiu de investir no seu crescimento espiritual, simplesmente estagnou, parou. É triste, irmãos. Então muitos crentes se acomodaram, e por isso eles pararam de crescer na sua vida de oração, pararam de crescer no conhecimento da palavra, pararam de crescer no exercício do seu ministério, né? Hoje tem muitos ministérios dentro da igreja que não estão fluindo, ou que nem sequer existem. Por quê? Porque muitos crentes pararam, muitos crentes se acomodaram. Existem muitos ministérios dentro da igreja hoje que são conduzidos sem poder, sem unção, sem autoridade, porque muitos crentes se acomodaram. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, Deus não quer que você se acomode. É tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós levantarmos, irmãos, a cabeça e tomarmos a rédea do nosso crescimento espiritual, e não jogar a culpa da nossa falta de crescimento no diabo, nas circunstâncias. Porque tem crente que fala assim: pastor, eu não estou crescendo porque é o diabo. O diabo, ele resolveu tirar plantão na minha vida, é dia e noite, noite e dia. E pastor, não é, são as circunstâncias, são os problemas. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: não é nem o diabo, não é as circunstâncias. Mentira. Você não está crescendo porque você se acomodou, você desanimou, você perdeu o ritmo, você entregou os pontos, você entregou a rédea do crescimento espiritual da sua vida, você parou no tempo. Tem muitas coisas na sua vida que pararam. Como é que você quer uma identificação espiritual com a vida de Cristo se você não ora mais, se você não lê mais a Bíblia, se você não está em comunhão com Deus, com a igreja? E aí o que acontece, irmãos? Quando nós começamos a viver assim, nós não vemos mais os nossos defeitos, as nossas falhas. A gente começa a viver num auto-engano religioso, onde a gente acha que está tudo certo, e muitas vezes não está tudo certo. Eu me lembro do profeta Isaías, quando ele entra, Isaías capítulo 6, ele entra na presença de Deus, no santuário, no ano em que morreu o rei Uzias. E aí naquele momento que ele está no santuário, ele tem a visão de Deus. Aí ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono de glória. E aí ele vê que a orla do manto de Deus, do Senhor, enche o templo. Aí ele vê serafins voando, cada um com 6 asas, com 2 voavam, com 2 tampavam os olhos, com 2 cobriam os pés, e esses serafins clamavam: santo, 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 santo é o Senhor. E aí ele tem aquela visão do Senhor, ele tem a visão dos serafins, e aí daqui a pouco, irmãos, ele diz assim: ai de mim,
que vou perecendo, porque sou um homem, que irmãos? De lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, quando ele estava ali na presença de Deus, ele começou a ver os seus defeitos, ele começou a ver as suas impurezas. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vamos ver as nossas impurezas, as nossas imperfeições, vamos entrar em conserto. Porque, irmãos, a santidade de Deus é como um refletor intenso que brilha sobre a nossa vida e mostra todos os pontos escuros que estão na nossa vida e que nós não conseguimos ver. Então, quanto mais perto de Deus você está, mais preocupado em consertar as coisas com Deus você vai ficar mais preocupado em abrir mão de pecado, em ver pecado na sua vida, em ver falhas na sua vida. Agora, quando você está longe de Deus, irmão, você não vê falha, você não vê lábios impuros, você não vê impureza, você não vê. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nesse tempo? Me busque e eu te purificarei, me busque e eu te limparei, me busque e eu farei de você uma nova pessoa. Só me busque e eu vou mostrar para você aonde estão os pontos escuros, aonde estão as impurezas, e você simplesmente vai ver eu tirá-las da sua vida, e eu te levantarei com poder na minha presença. Deus quer te levantar com poder, irmão. O que muda o ser humano não são as regras, o que muda o ser humano não é a sua, vamos dizer assim, não é a sua frequência ao templo. O que muda o ser humano é a sua humildade e a sua busca por Deus, é estar na presença de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Deus, Ele está trazendo essa palavra no seu coração nessa noite, porque Ele quer te despertar mais, Ele quer despertar o seu coração para Ele, porque Deus te chamou para viver com Ele um relacionamento de amor mútuo. E um relacionamento de amor mútuo é aquele relacionamento onde as duas partes se entregam um ao outro na mesma medida que um se entrega, o outro se entrega também. Deus não pode se entregar a você e você não se entregar a Deus. Amém, igreja? Deus não pode se entregar a você e você não se entregar a Ele. Tem muita gente que não se entrega a Deus, não está se entregando a Deus, mas se entrega aos prazeres, aos programas de televisão, se entrega vamos dizer assim, aquilo que o mundo oferece, mas não está se entregando ao Senhor. E o Senhor, Ele está pedindo uma entrega de cada um de nós. Crescimento é algo que só vai acontecer para quem está insatisfeito com a sua vida espiritual. Se você está satisfeito com o que você está vivendo, se você está satisfeito com a sua fidelidade a Deus, se você está satisfeito com o seu compromisso com Deus, se você está satisfeito com a sua dedicação a Deus, você vai ficar onde você está. Mas se você começa a olhar para dentro de si e fala, não, eu posso melhorar, eu posso ir além, eu posso fazer mais, eu posso me dedicar mais, você vai crescer. Amém, igreja? Não existe crescimento onde existe satisfação. Aonde nós estamos satisfeitos, as coisas não acontecem, as coisas não evoluem, as coisas não saem do lugar, né? Então, aonde existem acomodados, os que não estão acomodados se destacam. Isso em qualquer lugar, irmãos. Se você está numa empresa e tem um empregado que está acomodado, que não se prepara, que não faz cursos, que não procura melhorar a sua capacidade profissional, e tem um outro que está na mesma função, mas está fazendo um curso, está se preparando, está buscando, o que vai acontecer, irmãos? Quem que tem a probabilidade maior de ser promovido? Quem não está acomodado. Quem vai crescer mais rápido? Quem não está acomodado. Então quero dizer para você nessa noite, não se acomode, não se acomode. Às vezes nós somos tentados a nos acomodarmos e deixarmos a vida espiritual em segundo plano, deixarmos buscar a Deus em segundo plano, e nós não podemos fazer isso. Às vezes nós pensamos que orar não é essencial, ler a Bíblia não é essencial,
Estar na igreja não é essencial, e eu quero dizer para você, porque nós estamos vivendo um tempo de grandes embates espirituais, estamos vivendo um tempo de apostasia, estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual, estamos vivendo um tempo em que pessoas estão se levantando de uma maneira muito forte, usando o misticismo, a bruxaria e tudo aquilo que existe aí fora para atacar a igreja, os crentes, para esfriar os crentes. Então eu digo para você, é tempo de você orar mais, é tempo de você se arriscar mais na fé, né? Arrisque-se mais na fé, faça diferente dos outros, para que você possa ter um resultado diferente do que os outros estão tendo. Hoje pela manhã, nós também comentamos sobre isso, irmãos, que nós precisamos nos arriscar mais na fé. As pessoas que se arriscaram mais na fé dentro da Bíblia, conseguiram ter um resultado melhor do que aqueles que não se arriscaram. Pedro, por exemplo, estava no barco, e os outros discípulos estavam dentro do barco. Quando Jesus veio andando sobre as águas, Pedro disse: Senhor, me faz ir ter contigo sobre as águas. E os outros ficaram onde, irmãos? Acomodados aonde? No barco. Porque é mais fácil ficar acomodado no barco, irmão. O barco, pela lógica, pela razão, é mais seguro. Aí você pula nas águas, parece que você é louco, parece que você está fazendo algo imprudente. Mas Pedro estava se arriscando na fé, e no momento que ele se arriscou na fé, o que aconteceu? Deus fez com que as águas se tornassem sólidas debaixo dos seus pés, e ele começou a vivenciar uma experiência muito mais profunda com o poder de Deus do que aqueles que estavam acomodados. Às vezes a acomodação nos impede de provar mais daquilo que Deus quer fazer por nós, ou daquilo que Deus quer fazer em nós. Então não se acomode, não se acomode. Você tem um Deus que pode todas as coisas, amém, igreja? Você tem um Deus que pode tudo por você, você tem um Deus que pode ir além das circunstâncias, você tem um Deus que faz o impossível acontecer na sua vida. Mas por que você não está vendo isso? Talvez porque você se acomodou a uma visão onde você diz que Deus faz o impossível, mas você não está crendo, você não está buscando, você não está agindo a sua fé nesse sentido. Segundo, irmão, se você quer viver o prêmio do crescimento espiritual, que identifica a tua vida com a vida de Cristo, você tem que deixar para trás as coisas que atrapalham o seu processo de crescimento. Irmãos, crescer não é da noite para o dia, crescer é um processo. Ninguém nasce e no dia seguinte já cresceu tudo que tinha que crescer. O processo é gradativo. Martin Lloyd Jones, ele também diz o seguinte: a justificação é um ato, ela é instantânea, mas a santificação não é instantânea. A santificação é um processo. Ela exige de nós renúncia daquilo que é errado, exige de nós renúncia daquilo que é pecaminoso, para nós abraçarmos aquilo que não é pecaminoso, exige de nós renúncia às vontades da carne, para que nós possamos viver os propósitos da vida no Espírito. Então é um processo que a gente vai vivendo para crescermos espiritualmente, e nós temos que deixar para trás tudo que atrapalha. E eu enumerei 3 coisas que nós temos que deixar para trás. Primeiro, nós temos que deixar para trás o mal que a gente sofre pela ação das pessoas contra as nossas vidas. Quem aqui já foi ferido por alguém? Pode levantar a mão sem medo, ninguém está gravando, e ninguém sabe quem é, né? Quem aqui já foi ferido, já ficou magoado, ressentido, chateado? Irmãos, praticamente todos nós já passamos por alguma experiência desse tipo. O mal que vem contra nós é o mal que está na vida das pessoas, é o mal externo, é o mal que nos vitimiza, é o mal que nos machuca, é o mal que nos fere. E quando esse mal ele bate na nossa vida, a ação do diabo contra nós é usar esse mal para nos contaminar, gerando dentro de nós mágoa, rancor, ressentimento, ódio, amargura. Aí eu quero que você faça um exercício mental. Uma pessoa que está rancorosa, magoada, com ódio no coração, que não perdoa, ela consegue se identificar com Jesus?
Consegue, irmãos? Não consegue. Por quê? Porque em Cristo não há essas coisas. E se o propósito, irmãos, da nossa vida é nos identificarmos com Cristo, nós temos que deixar para trás essas coisas. Nós temos que deixar para trás as lembranças amargas do passado, com todas as coisas ruins que elas trouxeram sobre nós em algum momento da nossa vida. Porque em algum momento da nossa vida nós sofremos com alguém nos decepcionou, alguém nos feriu, alguém nos machucou, e alguma coisa pode ter ficado na nossa vida que a gente ainda está carregando. E se você está carregando o passado com você, você não vai alcançar o futuro que Deus tem para você. Porque ninguém avança para frente sem se desprender do passado que deveria ter ficado para trás. Ninguém conquista o que está adiante sem estar preso nas coisas que estão no passado. Então talvez hoje você tenha que pensar assim: realmente tem coisas que eu preciso abandonar, relacionadas ao mal que alguém me fez, ao mal que aquela pessoa me fez. Eu ainda estou magoado, eu ainda estou chateado, eu ainda estou com sentimentos negativos no meu coração. Se é o teu caso, o que o apóstolo Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem que ficar para trás. Amém, igreja? Fala para o seu irmão aí: tem que ficar para trás. Tem que ficar para trás. Você não vai alcançar o que Deus tem no futuro se você não abandonar as coisas do seu passado. A segunda coisa que você tem que abandonar é o mal interno. Aí não é o mal que vem das pessoas, é o mal que flui de dentro de você mesmo. Mas pastor, tem mal em mim? Irmãos, em todos nós. Sabe por quê? Porque nós ainda carregamos a velha criatura. A velha criatura está aí dentro de você, sabia disso? Ela está quietinha aí, talvez sentadinha num banquinho, beiçuda, chateada, brava, porque você aceitou Jesus, mas ela está aí. E se você deixar, ela começa a agir na sua vida e te levar a viver aquilo que você fez no seu passado. Porque, irmãos, a velha criatura, ela quer nos levar para onde nós já caminhamos antes. Ela quer nos levar para as coisas do passado. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele fala sobre isso, ele olha para a sua vida e ele vê o apóstolo Paulo do passado, o apóstolo Paulo que existiu antes de conhecer a Jesus. E quando ele vê esse apóstolo Paulo, ele vê um homem escravizado pela violência, pela crueldade, pela cegueira religiosa, um homem que feriu, matou pessoas em nome de uma fé errada, um homem que agrediu e feriu pessoas em nome de uma fé errada. Então, quando eu penso no que o apóstolo Paulo está dizendo, eu vejo que ele olha para essas situações do seu passado e ele diz: eu preciso deixar para trás, esquecer das coisas que para trás ficam. Ou seja, existem coisas da nossa vida relacionadas à velha criatura que ainda muitas vezes querem atuar dentro do nosso coração, e se nós deixarmos, ele aparece. Se nós alimentarmos a velha criatura, ela se fortalece, e ela quer tomar conta, ela quer agir na nossa vida. Eu não vou perguntar aqui quem já teve problema com bebida alcoólica, para não expor você, né? Mas eu conheço pessoas que já se converteram a Cristo, que elas confessam: pastor, eu tenho uma dificuldade. Quando eu estou na televisão ali, eu vejo aquela garrafa da cerveja suando. Ai, pastor, é complicado, né? Por quê? Porque a velha criatura ainda está lá. Todos nós temos um passado. Quais são as coisas que te dominavam no passado e que te levavam para longe de Deus? Então você tem que ter cuidado com essas coisas, elas têm que ficar para trás. Você tem que deixar para trás aquilo que te afasta da presença do Senhor. Mas eu vejo que além dessas duas coisas, tem uma terceira que talvez seja a mais difícil de todas: deixar para trás o mal que nós recebemos das pessoas, ou o mal que
flui de dentro de nós, em função do nosso comprometimento com o pecado, eu acho que é até mais fácil do que deixar para trás os meios, as práticas que nós tínhamos no passado, que trouxeram para nós sucesso, que trouxeram para nós dinheiro, que trouxeram para nós recursos financeiros. Sabe aquela pessoa que ela conseguiu enriquecer no pecado? Dono de casa de prostituição, por exemplo. Pessoa que tem boca de fumo, dono de um motel, por exemplo, se converte a Cristo. Dono de bar, onde 70% do seu lucro vem da bebida alcoólica. Aí se converte a Jesus. Só que ele só sabe fazer aquilo. A vida dele, ele mexeu com aquilo. Eu só sei ser dono de motel, eu só sei mexer com bebida alcoólica, eu só sei trabalhar com prostituição, eu só sei vender droga. Aí a pessoa se converte a Jesus. E a Bíblia diz que tem que deixar para trás as coisas, tem que esquecer das coisas para trás, ficam. Eu lembro, irmãos, de um irmão que congregou comigo na segunda igreja batista. Eu não sei quantos aqui vão lembrar. Tinha um bar ali na Afonso Pena, próximo a 14 de julho, chamado Topo Gigio. Quem é dessa época aí? Quem lembra do Topo Gigio aí? Bom, Jorge levantou a mão acanhadamente, né? Mas fica tranquilo, irmão. Isso não quer dizer nada, quer dizer que você conheceu, né? Não quer dizer que você esteve lá, né? Mas eu também conheci, e muitas outras pessoas com certeza que conheceram. E o dono desse bar, ele se converteu. 70% do lucro dele, irmãos, era com cachaça. O que juntava de gente ali para beber era algo assim, era muito grande. O movimento dele girava em torno dessas pessoas. Ele se converteu mais ou menos junto comigo na época. A gente começou a caminhar junto e tal, fazemos parte da mesma sala na escola bíblica. Ele falou: Galdinei, eu estou em crise, porque eu sirvo a Cristo agora, eu tenho uma vida com Cristo, e eu estou vendendo pinga e tal, e eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E ele ficou nessa crise um tempo. Aí ele tomou a decisão, irmãos. Ele tirou toda a bebida alcoólica do bar, mudou o nome, eu não lembro qual foi o nome que ele colocou, mas ele tirou toda a bebida, tomou uma decisão radical. E aí parece que o bar dele assim ia fechar, porque no início as pessoas que iam lá era quem consumia bebida alcoólica, né? E aí ele começou a fazer lanche, ele começou mais a investir em lanches e tal. E aí no início veio aquela dificuldade, arrochou financeiramente. Mas, irmãos, depois de um mês, começou a vir gente que não bebia, gente para consumir lanche, para consumir refrigerante. Irmãos, em pouco tempo ele estava tendo o dobro do ganho que ele tinha antes vendendo bebida alcoólica. E ele deu esse testemunho na igreja. Ele falou: gente, não tenham medo de servir a Deus, não tenham medo de abandonar aquilo que te compromete com o pecado. Nós não somos escravos do pecado, nós somos livres para servir a Cristo. E ele deu esse testemunho na escola bíblica, ele deu esse testemunho na igreja, feliz da vida, irmãos. O ambiente mudou, o bar dele ficou mais claro, assim, ele mudou todas as cores. Irmãos, foi tremendo o que Deus fez na vida dele. O que eu quero dizer para você, querido: ninguém perde por deixar para trás tudo aquilo que está ligado com o pecado, por amor a Cristo. Porque aquele que ama a Cristo viverá o melhor de Cristo na sua vida. O Senhor o abençoará, o Senhor o recompensará. Então eu quero dizer para você, querido, deixe para trás as coisas que devem ficar para trás. Amém? Em último lugar, irmãos, se nós queremos crescer, ter uma vida identificada com a vida de Cristo, nós temos que prosseguir naquilo que nos fortalece e naquilo que nos faz crescer. Fala para o seu irmão aí: prossiga, irmão. Prossiga primeiro. Prossiga em permanecer comprometido com Deus diante das perdas e das situações deprimentes da vida. A vida traz para nós situações deprimentes, sim ou não, irmãos? A vida traz para nós perdas. E quando eu penso nisso, eu penso em Jó.
A palavra de Deus diz que Jó era reto, temente a Deus, se desviava do mal, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e íntegro. Ele tinha essas 4 características, mas mesmo assim ele perdeu tudo. A Bíblia diz que ele dormiu rico e acordou pobre. Sabe o que é você dormir com dinheiro e acordar na miséria? Foi o que aconteceu com ele. Sabe o que ele fez? Ele foi, se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e disse: nu vim a este mundo, nu sairei daqui. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, irmãos, a riqueza, o dinheiro não era dono da vida daquele homem. Quem era dono da vida dele era o Senhor. Então ele sabia passar pelas perdas, pelas situações deprimentes, sem perder o seu compromisso com Deus. E por que eu falo isso para você hoje? Porque às vezes você está passando por uma situação assim. Às vezes você está passando por perdas que Deus está permitindo na sua vida, só para ver se você permanece com Ele, só para ver se você permanece louvando a Ele, só para ver se você permanece fiel a Ele, apesar das perdas que você tem passado. Então Jó perdeu, e muitos outros servos de Deus passaram por perdas terríveis, mas não perderam o seu compromisso com Deus. O que eu quero dizer para você, querido: Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu filhos, Jó perdeu a saúde, mas ele não perdeu o seu compromisso com Deus. E quando a gente não perde o nosso compromisso com Deus, o que acontece? Lá na frente, Deus entra com restituição, Deus entra com mudança, Deus entra com vitória. Mas eu tenho que passar pelo momento da perda, permanecendo fiel ao Senhor. Então a história do livro de Jó, a questão do livro de Jó, não é porque o justo sofre. Tem gente que pensa assim: ai pastor, a questão do livro de Jó é porque o justo sofre. Não. A questão do livro de Jó é: o justo pode permanecer fiel a Deus no sofrimento? E a resposta é: sim, pode. E Deus o recompensará no final. E Deus o abençoará no final. Amém? Quem crê nisso? Então toma posse no seu coração dessa certeza, dessa convicção de fé. Prossiga, irmão, combatendo o mal com o bem. Você foi chamado para combater o mal nesse mundo, praticando o bem. Diz a palavra de Deus que abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Aqui tem alguns conselhos práticos para mim e para você. Romanos capítulo 12, versículo 13, diz assim: vai absorvendo alguns conselhos que esse texto traz para o teu coração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Ou seja, está passando por necessidade, não fique calado. Comunique-se com os santos, comunique com os seus irmãos. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha só, irmãos, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A fé em Cristo, a presença de Cristo na sua vida, faz de você uma pessoa surpreendente na capacidade de amar, ao ponto de você dar água e comida aos seus inimigos. Então, quando nós estamos em Cristo, nós surpreendemos as pessoas, fazendo por elas o que elas não esperam de nós, no sentido de abençoar, no sentido de suprir suas necessidades. É o que o Senhor espera de você, é o que o Senhor espera de mim. Então o mundo hoje está carente de pessoas
que queiram fazer o bem e não o mal. O que nós vemos aí no mundo, irmãos, são pessoas praticando o mal, matando, roubando, ferindo, machucando. Deus te chamou para combater todas essas situações praticando o bem. Prossiga no seu amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e se nós prosseguirmos em obedecê-la, nós vamos prosperar na vida. Quem quer prosperar? Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas ficam verdes o ano todo, e tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Então guarde a palavra, tenha o seu prazer na palavra de Deus, pratique a palavra. Ela é bússola que dá orientação, ela é luz que ilumina o seu caminho, ela é verdade que liberta o nosso coração, e ela é fonte de prosperidade. Quem obedece a palavra prospera, quem obedece a palavra cresce. Então prossiga nesse tempo em que as pessoas estão desprezando a palavra. Ame a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, e você vai prosperar. Amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, fique em pé no seu lugar. Nós vamos estar orando. Eu já chamo aqui à frente os